dia a todos, bem-vindo ao Ponto do Crochê. No vídeo de hoje eu vou dar uma paradinha aí nas bolsas e vou ensinar para vocês essa linda barra que a gente pode colocar nas nossas toalhinhas de lavabo. Então recentemente eu fui a Tiradentes, vi essa barrinha e tirei a amostra para vocês e fica muito bonito. E a gente pode fazer de diferentes cores. Aqui eu usei, né, a linha Anne, de uma cor só, e a linha Anne com cores misturadas, né, variadas no mesmo fio, para dar esse efeito das florzinhas. E a gente pode usar muito os restos de linhas que sobraram para fazer a composição. Fica bem bacana também fazer tudo branquinho, como também nas toalhas beges fazer tudo bege. Esses coloridos aparecem mais as flores, e os branquinhos, todos branquinhos ou todo bege, eu acho que fica assim bem chique, né? Então, para começar a fazer essa barrinha, a gente tem que começar fazendo primeiro o caseadinho, que eu vou ensinar para vocês depois, mas eu vou começar agora fazendo essas florzinhas, essas folhinhas. Essas folhinhas eu já ensinei para vocês aí, que ela faz parte lá dos motivos de crochê de Açores, da região de Portugal, e eu vou ensinar para vocês essas folhinhas, como a gente vai unir, e as florzinhas, e depois fazer a composição. Então, eu vou usar aqui a linha Anne, né, e vou começar a trabalhar com a minha agulha de 2 milímetros. Então, tá aqui a minha agulha e a linha Anne, e eu vou fazer, primeiramente, 12 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, essas 12 correntinhas, ela corresponde ao nosso miolinho aí da nossa folha, né? Então, eu agora, na segunda correntinha a partir da agulha, eu vou fazer o meu primeiro ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, tem que ficar 11 mesmo, porque uma das 12 eu deixei aqui para virar. Então, agora eu tenho os meus 11 pontinhos. Nessa última correntinha aqui, eu vou fazer mais um. E eu vou voltar agora fazendo, então, olha, 1, 2, 3, nós vamos pegar bem nessa alcinha que fica. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, eu fiz 12 correntinhas. Na segunda, a partir da agulha, eu comecei a trabalhar meu ponto baixo. Fiz uma no mesmo lugar, a outra do outro lugar no mesmo lugar, e voltei fazendo meus pontinhos. Então, na verdade, aqui, ó, eu tenho 11 de um lado, 11 do outro e 1 no meio. Agora, nós vamos voltar. Toda vez que a gente voltar, nós vamos fazer 2 correntinhas, pular a primeira, vou na segunda, na alcinha, e vou começar a trabalhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Porque a gente pulou uma, e eu já vou chegar aqui naquela do meio. Naquela do meio, eu vou fazer
3. 1, 2, 3. E vou voltar trabalhando do outro lado. As minhas 10, porque eu... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, quando eu chegar aí no final, eu vou deixar um pontinho sem fazer, também na vinda. E agora, subir na próxima carreira, também vou pular o primeiro pontinho. Então, sempre eu vou pular um pontinho dos dois lados. Um na ida, eu pulo. E na volta, eu deixo de fazer o último. Essas diminuições que a gente faz aí na base da folhinha, a gente vai fazer lá aqueles 3 pontinhos juntos. Então, sempre eu vou diminuir, mas quando chegar lá na pontinha da folha, eu vou aumentar um ponto de cada lado, mais um no meio. E aí, isso eu vou mantendo sempre a mesma quantidade de ponta até o final. Então, nós vamos trabalhar assim, indo, voltando, sempre pulando, né, um pontinho na basezinha da folha, aumentando 3, mais ou menos aí 5 carreiras, para a gente poder obter nossos cordões. Eu vou fazer essa folhinha com 2 cordões do ponto baixo. E aí, quando a gente finalizar essas 5 carreiras, nós vamos deixar essa folhinha na espera, vamos fazer a segunda folhinha e na última folhinha nós vamos então unir as 2 folhinhas com essa que a gente fez por último, fazendo as 3 folhinhas ao final. Então, a folhinha a gente pode fazer do tamanho que a gente quiser. Aí eu tô fazendo ela com 2 cordões, né? Do lado direito a gente olha, ó, tem um, e agora eu vou fazer a minha última carreirinha. Então, ela tem 2 cordões. Então, ela tem a carreirinha do meio, né? E depois tem a carreirinha de ida e volta que vai formando esses cordões. E vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem. Então, aí eu finalizei, né? E agora vou deixar essa minha folhinha na espera. Vou fazer mais uma folhinha igual a essa e já volto com a última folhinha para explicar para vocês como que a gente vai unir as 2 folhinhas. Bom, agora eu já tenho as minhas 2 prontas, né? Que eu já fiz com a mesma quantidade de ponto. E essa última agora que eu vou fazer, nós já vamos fazer unindo uma com as outras, né? Ela vai ser a do meio e nós vamos fazer a união. Então, da mesma forma que a gente vem fazendo, né? Vou botar todo mundo do mesmo lado, né? Direito com direito, ó, todo mundo com o mesmo ladinho. Não, cuidado na hora de fazer essa união, pra gente não correr o risco de colocar uma pro lado direito, outra pro lado do avesso. E aí eu vou pegar, então, a minha alcinha, vou pegar as 2, né, no mesmo lugarzinho lá, na segunda, e eu vou trabalhar agora essa minha última juntas, as 2 juntas. Vou fazer todo caseadinho nessa primeira parte, vou fazer lá o meu pontinho, né, no meio, e vou voltar caseando o outro lado todinho com a outra folhinha. E assim a gente vai fazer a união das 2. Então, agora aí, olha, chegou a hora de eu fazer a união com a outra folhinha. Então, eu vou pegar a minha outra folhinha, lá naquela central, né? E vou fazer mais um pontinho. Então, agora vou colocar elas todas juntinhas e vou começar agora caseando também uma a outra. Quem tiver dificuldade de fazer essa união,
pode fazer também com a agulha, né, de mão. Então, a gente faz as 3 folhinhas e depois a gente, com pontinhos invisíveis, a gente pode também unir essas três folhinhas sem precisar ficar caseando, tá? Então, é só a gente ter cuidado de fazer bem corretamente esses 3 pontinhos da ponta da folha. Então, para ficar com a mesma quantidade de ponto na hora de vir caseando. Bom, o próximo passo agora é a gente fazer o nosso caseadinho. Então, eu vou usar essa toalhinha de lavabo, né, branca, e vou pegar aqui a minha agulha e já fiz uma laçadinha e eu vou fazer o caseadinho simples. Então, para fazer aí o acabamentozinho da ponta, eu sempre pego na lateral da toalhinha. Então, aí com cuidado, a gente faz o furinho, pego na lateral da toalhinha, né? Que eu vou fazer aí um Vzinho para ficar com acabamento bem bonitinho. E para isso daí não ficar escorregando, eu faço mais um pontinho na parte de dentro. Então, eu faço um ponto baixo. Isso evita que essa alcinha fica saindo do lugar. Faço 3 correntinhas, vou no mesmo lugar, faço mais um pontinho, né, ponto baixo, ou ponto alto com uma laçada, né? Eu faço, na verdade, um ponto baixo, né? Vou lá na pontinha de novo, é um ponto baixo com a laçada alongada, né? E vou de novo, faço 1, 2, 3, vou no mesmo lugar e aí eu faço esse acabamento aí da lateral. E fica legal a gente prender aí um pouquinho, uma dica que eu dou para vocês, para isso aí depois não ficar rodando no canto da nossa toalha. Agora nós vamos fazer o nosso caseadinho da maneira simples. Então, eu vou fazer esse ponto baixo alongado, faço 1, 2, dou a distância mais ou menos simétrica, igual, e vou caseando toda a minha toalha. Sempre tomando cuidado, né, para fazer esse acabamento aí do outro lado também. Então, eu vou até o final, quando chegar lá do outro lado, eu vou repetir esse acabamento. Então, agora que a gente terminou o nosso caseadinho, a gente vai ter que fazer as nossas eu contei aí, nós temos 36 alcinhas e a gente vai achar o meio. Então, nós vamos contar, vamos achar o meio, porque aquelas 3 folhinhas, elas vão ser fixadas com a sua folhinha do meio bem no centro da nossa toalhinha. Então, a gente tem que medir direitinho e deixar bem simétrico a quantidade de ponto de um lado, a quantidade de ponto do outro. Porque depois nós vamos colocar as florzinhas e as florzinhas também tem que ficar simétricas. Então, a gente não pode colocar torto, deixando ponto mais de um lado, ponto mais do outro, porque senão depois vai ficar também torto o nosso barrado. Então, vamos contar direitinho, vamos fixar. A gente pode fixar com agulha ou com agulha de crochê ou com agulha de mão. Eu vou fixar com uma linha branca com a agulha de mão para facilitar para vocês. Mas quem quiser, tiver mais experiência, pode também fixar com a agulha de crochê. Então, aí, olha, eu já botei minha linhazinha, já medi aonde eu vou prender as minhas folhinhas e vou deixar essa mesma quantidade de ponto de um lado e do outro. E as minhas folhinhas aí, as minhas 3 folhinhas vão ser fixadas nesse meio aqui, pra gente depois tem que medir, tá vendo? O espaço entre a folhinha e da florzinha tem que ser igual de ambos os lados, por isso que a gente tem que deixar bem simétrico. Então, botei minha agulha de mão, né? Vou colocar minha agulha aí por dentro, para não ficar aparecendo o arremate. Agora, vou dar uma laçadinha aí, escondidinho, só pra gente ter certeza que não vai ficar descosturando, né?
Agora, vou pegar o meu miolinho. E na minha própria alcinha que eu fiz do crochê, nós vamos pegar e vamos costurando aí, fazendo um pontinho caseado e fixando. Quem quiser pode fazer, né, botar o direito da toalhinha com o direito da folhinha e pro lado do avesso ir caseando. Eu aí tô visualizando, né, e vou casear minha folhinha de um lado, minha folhinha do outro, pegando bem no pontinho. Vou fixando ela aí para ficar com um pontinho bem invisível no meu caseado de crochê. Então, eu vou fazer isso de um lado e depois eu vou fazer do outro lado. E repare como vai ficando um acabamento bem bonitinho, sem, né, aparecer, ó. Eu comecei aí do meio para facilitar, né? Mas se alguém tiver mais experiência, pode também já medir e fazer de uma vez só. Eu achei assim, para facilitar para vocês, da importância de deixar ela bem centralizada. E eu só tô pegando na alcinha do crochê, não tô pegando na toalhinha. Tem um nozinho aqui na linha que tá me atrapalhando aqui. Aí, vou arrematar, né, meu pontinho, bem firme. E eu já fixei esse lado todinho. Agora, vou passar a minha linha para o centro e vou fazer o restante da minha folhinha. Então, vou passar pro lado do avesso. Vou passar a minha agulha aí de novo por dentro da barra, para não ficar aparecendo. E agora, vou de novo casear ao outro lado da folhinha, da mesma maneira que eu fiz desse lado, a gente vai casear. O importante é não deixar ficar aparecendo, né, no direito, né? Aí eu já tô caseando aí pro lado do avesso, que também fica legal, mas o importante é não deixar aparecer a linha que a gente tá caseando, para ficar com acabamento bem bonitinho. Bom, uma vez fixadas as folhinhas, o próximo passo é fazer nossas florzinhas. Então, repare, eu já fiz 2 florzinhas e agora eu vou fazer as 2 florzinhas do outro lado, que são iguais. Então, repare que a gente vai unir nas últimas pétalas as florzinhas. E a gente vai unir a primeira aí na toalha, por isso que eu tô contando, para ficar bem simétrico de um lado e do outro. Que a gente vai olhar na nossa toalhinha, olha, que isso tem que ficar simétrico, porque nós vamos fazer esse acabamento aí na lateral. Então, a florzinha tem que ficar com a mesma distância de um lado e do outro para ficar bem bonitinho. Então, e a outra folhinha a gente vai prender na pétala, né? Entre essas 2 pétalas. E aí, agora, eu vou fazer a florzinha para vocês e depois esse caseadinho na barra para finalizar o nosso barrado. Então, vamos lá iniciar, né, a nossa florzinha, que eu vou prender agora do outro lado, igual que eu aprendi, que eu fixei, né, desse primeiro lado para vocês. Então, vou explicar como é que a gente faz. Então, eu vou iniciar fazendo 8 correntinhas. Então, vou fazer 1, né, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou na minha primeira correntinha, introduzo a agulha e faço um ponto baixíssimo.
Então, eu fechei aí o meu anel. Dentro desse anelzinho, eu vou trabalhar 12 pontos baixos. Então, aí eu tô finalizando os meus 12 pontos baixos e vou finalizar ele agora fazendo um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que eu iniciei o meu anelzinho. Pronto, tá pronta a minha primeira parte da florzinha. Eu tenho 12 pontos, agora eu vou dividir eles em 3. Então, eu vou fazer 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4 correntinhas. Como eu vou dividir em 3, a cada 4 eu vou fazer um ponto baixo. Eu fiz a minha primeira alcinha. Vou fazer mais 4, 1, 2, 3, 4. Vou contar mais 4. Vou fazer mais uma alcinha. São 12, né? Então, eu tenho 3. 12 dividido por 3, de 4 em 4, eu faço uma alcinha. 2, 3, 4. E aí, eu termino a minha alcinha lá no início, onde eu comecei a fazer a minha alcinha, no pontinho de baixo. Pra gente finalizar as minhas 3 alcinhas desse lado. Agora, nós vamos começar, ó, terminei com ponto baixíssimo e eu tenho, ó, 3 alcinhas feitas aqui no meu anelzinho de 12. É só a gente dividir. Tá? Tem 3 alcinhas aí. Agora, nós vamos começar a trabalhar as nossas pétalas. Como que nós vamos fazer as pétalas dentro dessas alcinhas? Então, primeiramente, eu vou na minha primeira alcinha e vou fazer meu primeiro ponto baixo. Então, eu vou fazer meu primeiro ponto baixo, né? Depois, eu pego uma laçada, introduzo, fico com 3. Pego uma laçada, introduzo, fico com 3 e faço meu ponto alto baixo. E agora, eu vou trabalhar com uma laçada, 8 pontos altos dentro desse anel. E assim eu vou formar a minha alcinha. Depois de trabalhar esses 8 pontos baixos dentro desse anel, eu novamente vou trabalhar um ponto alto baixo e mais um ponto baixo. E aí eu vou fazer o meu leque, né? Eu vou terminar o meu leque. Agora, eu vou fazer meu ponto alto baixo e meu ponto baixo. E eu vou trabalhar as 2 alcinhas dessa mesma forma, tá? Então, vamos trabalhar agora do mesmo jeito. Um ponto baixo, um ponto alto baixo, 8 pontos baixos, 8 pontos altos com uma laçada, um ponto alto baixo e um ponto baixo. E a gente vai finalizar o segundo e o terceiro, a terceira pétala assim. Então, aí eu tô finalizando, né? Tô terminando aí a minha última pétala dessa primeira carreira, com meu ponto baixo. E aí, tá pronta, né, a minha pétala. Agora, nós vamos fazer as alcinhas da minha segunda carreirinha de pétalas. Então, repare como é que fica bonitinho o ponto lá dentro, né? E as pétalas ficam elevadas. Então, fica bem bonitinha a nossa flor de 3 pétalas. Agora, nós vamos iniciar a nossa segunda carreira. Então, o que que eu faço? Eu vou pro avesso, fixo um pontinho aí entre as duas, pega meu pontinho que formou, né, da alcinha anterior, e faço um ponto baixíssimo para passar a minha linha para a parte de trás do meu crochê. Porque senão, se a gente começar aí, a florzinha vai ficar com defeito, porque vai ficar saindo do meio das pétalas da carreira anterior. Então, a gente tem que passar um pouquinho para trás. E nós vamos fazer agora
as nossas correntinhas. E eu vou fazer 5 correntinhas. A primeira eu fiz 4 e vou fixar aí de novo no lado do avesso entre as minhas 2 pétalas para fazer a minha alcinha. E vou fazer aí o meu ponto baixo e vou, ou baixíssimo, tanto faz, e vou fazer minhas 5 pétalas e vou pro outro lado. Então, agora, ó, tem as minhas 3 alcinhas de novo fixadas entre as minhas pétalas da carreira anterior. Tá? E aí, as alcinhas. E eu vou trabalhar agora essas 3 alcinhas da mesma forma que eu trabalhei. Vou fazer um ponto baixo. Um ponto alto baixo. 8 pontos altos de uma laçada, um ponto alto baixo e um ponto baixo, e vou terminar essas 3 pétalas dessa segunda carreira. Agora eu vou tentar fazer aqui o vídeo para vocês visualizarem bem aonde a gente vai prender as alcinhas. Porque nessa segunda carreira aí, achei que não ficou muito bom, né, a visualização da onde a gente prende essa alcinha. Mas eu vou tentar agora melhorar aqui um pouquinho. Então, tá aí a minha alcinha, eu vou fazer as 3 dessa mesma forma. Então, ó, já terminei, né, a alcinha. Como eu falo pra vocês, vou passar lá pra trás, né, a minha alcinha, olha, tô tentando mostrar melhor pra vocês. Coloquei lá atrás a minha linha, o meu pontinho entre uma e outra, e agora eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, e vou prender de novo, ó, repara, agora eu vou explicar melhor. Entre uma e outra fica ali um pontinho, é ali que a gente vai fixar com ponto baixíssimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, agora, né, eu já tô com a minha 3 alcinhas aí prontas, né? Mais 3, e agora nós vamos trabalhar essa terceira carreirinha aí de pétalas. Tá? Então, nós vamos trabalhar da seguinte forma, vai ser um pouquinho diferente da outra. Nós vamos fazer um ponto baixo, um ponto alto baixo, né? Um ponto alto de uma laçada e 8 pontos altos de 2 laçadas, ou ponto duplo, né, que a gente chama. Então, nós vamos fazer 8 pontos. Então, finalizando esses 8 pontos, né, nós vamos ter aí os 3 pontinhos, né, que a gente fez,
com mais 8, 11. E agora nós vamos finalizar fazendo de novo o ponto de uma laçada, o ponto alto baixo, né, que a gente pega a laçada e tira tudo, e mais um ponto baixo. E aí a gente finalizou essa pétala. Repare que essa pétala fica um pouquinho maior, então ela dá essa harmonia aí das pétalas, as 3 menores e essa um pouquinho maior de baixo. Agora, nessa segunda alcinha, nós já vamos unir essa alcinha lá na nossa toalhinha. Então, da mesma forma, a gente vai fazer um ponto baixo, um ponto alto baixo, um ponto alto de uma laçada, e vamos trabalhar quatro pontos duplos, né, de 2 laçadas. E já vamos fazer a união lá da nossa pétala. Então, olha, já fiz as minhas 4 e agora vou unir entre um e outro do mesmo lado. Então, nós vamos pegar, vamos fazer 2 correntinhas. Vou lá na minha folhinha, né? Então, repare aonde eu vou unir, do meio, né? Nessa voltinha da folhinha, faço mais 2, volto pro meu crochê. Faço um ponto baixíssimo. E vou trabalhar o restante da minha pétala. Com 4 pontos duplos, vou terminar a outra parte. 4 pontos duplos. O ponto de uma laçada, o ponto alto baixo e o ponto baixo. E assim a gente fez a primeira união e vamos começar a fazer a segunda, né, a terceira pétala, onde a gente vai fazer a mesma coisa para unir. E agora vou unir na minha outra pétala. E agora vou finalizar a minha pétala, né, da mesma forma, arrematar e vou fazer a minha última florzinha, que vai ser do outro lado. Vou terminar aí com o meu ponto baixíssimo e vou arrematar a minha florzinha. Então, é só para vocês prestarem atenção que as florzinhas, elas são fixadas na segunda voltinha. Então, nós temos a folhinha, temos a primeira do meio. Na primeira
carreirinha que faz aquela alcinha é onde a gente fixa as nossas folhinhas. E agora nós vamos contar do mesmo aonde a gente fixou na toalhinha do outro lado, para a gente fixar igualzinho. Então, a gente tem que fazer tudo bem simétrico. Então, repare aonde que a florzinha foi fixada, para vocês fazerem igual, né? Na segunda voltinha a partir da primeira do miolo. Então, agora eu vou fixar do outro lado, né, na minha pontinha, e eu tenho 6 alcinhas na 7ª alcinha daquele caseadinho da toalha, eu vou fixar o outro lado da pétala. Então, vou fixar o primeiro aí na nossa folhinha, né? E vou fixar agora, depois, lá na nossa toalhinha. Então, da mesma forma que eu fixei o outro lado, eu vou fixar esse daí. E agora vou terminar a minha pétala e essa parte já tá finalizada. E aí agora nós vamos partir para fazer o nosso caseadinho. Então tá tudo simétrico, as minhas 3 folhinhas simétricas, as minhas florzinhas fixadas no mesmo lugar de cada pétala. E agora vou finalizar essa florzinha para a gente começar a fazer o caseado. O vídeo, né, tá ficando um pouquinho longo, porque são muitos passos para fazer esse barradinho, mas vale a pena ficar até o final, porque agora nós vamos fazer o acabamento final do barrado. Então, são vários passos e a gente tem que seguir para ensinar direitinho. Então, tá aqui, olha, agora eu vou fazer essa barrinha aí no final. E essa barrinha a gente vai começar a fazer, e sempre lembrando que em cada florzinha eu tenho 3, tá vendo? Aí eu uno uma na outra florzinha eu tenho 3 de novo, e aí a gente vai unir na folhinha e assim por diante. E nós vamos começar a fazer essa barrinha pelo lado do avesso. Por quê? Porque quando a gente voltar caseando, fica o caseadinho para o lado do direito. E aí fica com acabamento mais bonito. Então, arrematei minha outra florzinha, agora vamos fazer o caseado. A gente vai começar a fazer o nosso caseadinho pro lado do avesso, para que quando a gente voltar, o caseado fique do lado do direito. Então, tá aí o nosso caseadinho, olha, que nós vamos fazer essas alcinhas a toda a volta da nossa florzinha, para depois a gente voltar caseando, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer as minhas alcinhas começando aí da minha pontinha. Então, ó, eu tenho a mesma quantidade de um lado do outro, vou colocar a minha linha aí do lado do avesso, vou fazer 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou centralizar aí, né? Vou pular uma alcinha, vou botar na segunda a partir da florzinha e vou fazer mais 10.
E eu sempre vou fixar aí na lateral da minha alcinha, eu vou contar 1, 2, 3, né? Que a gente fez os pontos e a gente vai, aonde a gente começou a fazer o ponto alto, o duplo, a gente fixa a nossa alcinha. Faço mais 10. Aí conto aí, 1, 2, 3, quando comecei a fazer o ponto duplo, conto mais 10. Vou do outro lado, conto, né? Lembra do ponto duplo? A gente começou a fazer primeiro, 2, 3, na quarta. Então, na quarta, no quarto ponto alto, é o primeiro ponto duplo que a gente fez. Então, a gente, para deixar sempre bem simétrico, a gente coloca no primeiro ponto duplo, tanto de um lado quanto do outro, de cada pétala. Aí, novamente, que contando, né, é na quarta, né? Faço mais 10. Agora, já faço na minha alcinha central aí do meu pontinho, da minha folhinha. Vou fazer a minha próxima alcinha. Faço mais 10. Contra aí a quarta, né? Que corresponde ao meu primeiro ponto alto duplo. E agora vou repetir desse lado a mesma coisa que eu fiz do outro lado, até a gente finalizar toda essa carreira. No meu miolinho central. Então, agora eu vou iniciar o meu caseadinho, tá aí as minhas alcinhas prontas, com 10 correntinhas cada. Eu vou fazer, na minha primeira alcinha, vou fazer 3 pontos baixos, um picô. Mais 3 pontos baixos, outro picô, um ponto baixo, outro picô. Nós vamos fazer 3 vezes picô nessa primeira alcinha. Então, o picô a gente faz, né? Faz 3 pontos baixos, vamos fazer 3 correntinhas. Nessas correntinhas, a gente vai pegar no primeiro pontinho e vamos tirar toda a laçada. Então, vamos fazer 1, 2, 3, pego naquelas 2 alcinhas do meu primeiro ponto baixo e tiro tudo. E assim eu fiz o meu picô que enfeita tanto nossas barras, né? Então, aí vou fazer um pouquinho mais devagar, né, para vocês entenderem aí o último. Então, vamos lá, olha, 1, 2. E agora, vamos fazer o picô. 3, né? 3 e 1, 2, 3. E vamos pegar aí, então, nessas 2 alcinhas e fazer um ponto baixíssimo ou um ponto baixo, tanto faz. Se a gente faz um ponto baixíssimo, ele fica mais juntinho. Se a gente faz um ponto baixo, eu fiz agora para vocês verem, ele também fica mais um pouquinho com mais de volume. Então, fica a critério de vocês. Eu, às vezes, gosto de fazer, olha a diferença entre eles. Quase a gente não aparece. Então, tanto pode fazer com ponto baixíssimo ou com ponto baixo.
Então, agora, vou passar para a próxima alcinha. Nessa alcinha e em todas as outras alcinhas, exceto nas alcinhas das laterais, nós vamos fazer 3 pontos baixos e 2 picôs, e não mais. Olha, eu vou pegar e vou tirar tudo como eu gosto de fazer. Então, 1, 2, 3. Eu gosto de fazer com ponto baixíssimo porque ele fica mais unido, né? Mais juntinho. Por isso que eu não gosto, mas tem gente que faz com ponto baixo. Tá? Então, agora, olha, tá aí minha alcinha, as alcinhas das laterais, a primeira com os 3 e as outras alcinhas todas com 2. Tá bom? 2 e a última lá, depois a gente vai fazer com 3. Então, agora eu vou casear todas essas minhas alcinhas, né, até o final, e já terminei o nosso barrado. É só a gente arrematar e usar a nossa toalhinha de lavabo, que fica uma graça. Então, eu fiz 3 para vocês visualizarem, essa bege com branco. Fiz também aquela coloridinha que eu, né, mostrei para vocês, que também fica uma graça, que vocês podem fazer de diferentes cores, rosa, marrom com rosa, verde com rosa. Pode usar a criatividade de vocês, porque ela também fica bem bonita. E a gente já pode estar aí fazendo também as que eu falei para vocês que deve ficar, eu não fiz, mas vou fazer, a toda bege, sem ser as florzinhas brancas. Toda a bege deve ficar bem chique. Quem quiser pode colocar uma pérolazinha no meio da florzinha, dando um toque sofisticado. E aí é toda branquinha, que também fica linda. Gente, espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, deixem o seu like e eu aguardo vocês no próximo vídeo.